Muito bem, gente. Agora a gente vai verificar motricidade voluntária, automática e reflexo. Reflexo eu não vou falar, eu vou falar de voluntária e automática porque reflexo é muito fácil de encontrar na internet ou até no livro de Tortora até tem. E aí vai ser novamente somente uma revisão geral e aí depois a gente verifica a sensibilidade. Bom, tipos de motricidade. A gente tem um movimento voluntário, tá? Mais fácil. E é o que ela geralmente pergunta nas provas. A voluntária, a gente tem o nosso movimento que eu controlo. No caso, eu desejo fazer um movimento, eu controlo. Aqui um exemplo, um bonequinho feio se fazendo musculação, fazendo treino. E nesse caso, esse movimento aqui de levantar o peso, descer o peso, levantar o peso, descer o peso, é ele quem comanda. Se ele quiser parar, ele para. Se ele quiser começar, ele começa. E isso é uma atividade cortical, certo? Essa atividade ela parte do córtex motor, que vai levar o impulso dessa informação até os músculos, certo? Então é uma atividade cortical, consciente, isso quer dizer. No movimento automático, a gente tem na verdade os movimentos aprendidos. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o movimento automático ele foi um movimento voluntário antes. E aí, no caso, a repetição desse movimento voluntário, como por exemplo a escrita, eu treinei muito e no caso eu fiz um engrama. A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente. Então, o movimento voluntário ele pode se tornar automático. O movimento automático é um movimento aprendido, como a escrita, por exemplo, e ele é um movimento subcortical, ou seja, eu não preciso do planejamento, eu não preciso, por exemplo, quando eu estou escrevendo, eu não preciso pensar letra por letra, certo? Movimento reflexo é um movimento involuntário, eu não controlo, que a gente tem, por exemplo, essa formiguinha aqui com o nosso preguinho, e aí quando tem um estímulo nocivo aqui, por exemplo, essa informação ela vem pela raiz posterior, aí ela chega aqui na raiz posterior da medula, faz a sinapse imediata aqui na medula mesmo, com o neurônio motor na raiz anterior, e dá o comando para o músculo remover o pé daquele estímulo nocivo. Então essa é uma atividade a nível medular, ela não chega no córtex, ela não chega no nosso consciente. Então essas são as introduções dos conceitos. Falando um pouquinho de motricidade voluntária, a gente tem nosso neurônio motor superior. O neurônio motor superior ele pode ser considerado também como neurônio motor central, porque na verdade ele está no córtex, certo? E aí ele desce até a medula e ele já está no sistema nervoso central. A gente vai ver que o neurônio motor inferior, por exemplo, ele é considerado como periférico, porque na verdade ele é justamente o nervo que sai da medula para o músculo. Então a gente lembra disso das aulas do sistema nervoso, ou de sistemas corporais, que seria nosso sistema nervoso periférico. O neurônio motor, novamente repetindo, ele é central, ele está no sistema nervoso central, ele desce pelo córtex. Aí ele inicia na verdade no córtex, ele passa pela cápsula interna, aí desce pelo tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo. Quando chega no bulbo, 80% dele cruza no bulbo, na decussação das pirâmides. E aí a outra parte que não cruza, ela desce também pela medula. E aí a gente tem o nosso trato córtico-espinhal. Então, repetindo, qual é a trajetória do trato córtico-espinal ou a trajetória da motricidade voluntária? Foi a pergunta da prova anterior. Então ela inicia no córtex, do córtex ela passa pela cápsula interna, também é no cérebro, certo? E aí ele vem para o tronco encefálico, passa pelo mesencéfalo, ponte, bulbo. No bulbo existe o cruzamento das fibras pela decussação das pirâmides, e aí ele desce pela medula espinhal até que ele faz sinapse com os interneurônios, por exemplo, para que ele possa dar continuidade com o motoneurônio inferior.
a gente tem um motoneurônio inferior, neurônio motor inferior. Ele parte dos núcleos dos nervos aos músculos. Então, gente, dos núcleos dos nervos aos músculos, na verdade, eu estou enfatizando aqui os nervos cranianos, certo? Porque os nervos cranianos, eles têm os núcleos deles no tronco encefálico. Então, a partir desses núcleos no tronco encefálico, para os músculos da face, por exemplo, no caso do trigêmeo, aí nesse caso a gente tem o neurônio motor inferior, que é um nervo craniano, por exemplo, no caso do nervo trigêmeo, que ele parte do núcleo desses nervos aos músculos. Quando a gente está falando de medula, a gente está falando daqueles nervos que saem da medula aos músculos. Então, da medula aos músculos, a gente tem também o nosso neurônio motor inferior. Ele é periférico, tá? Lembra que eu disse. E aí a gente tem algumas dúvidas, né? Eu não sei se todo mundo está manjando disso, mas caso não, vai manjar agora. Raízes, nervos e plexos, o que são cada um deles. Raízes, gente, a gente tem uma medula. Aqui era para ser uma medula, mas é muito pequeno. Mas enfim, aqui a gente tem uma medula. A gente tem aqui uma raiz anterior, que é a raiz motora, e aqui tem a raiz posterior, a raiz sensitiva. Então, aqui tem uma repetição disso, aqui tem uma repetição disso, e isso se repete no segmento de toda a medula. Então, as raízes são justamente esses tracinhos que estão saindo aqui de trás, a raiz sensitiva e a raiz motora, certo? Quando eu junto as raízes, aqui ó, juntei as raízes, raiz motora, raiz sensitiva, formei um nervo misto. Então, nervo é a junção das raízes, certo? E os plexos são a junção dos nervos. Então, eu tenho aqui as raízes, elas se juntaram, formaram um nervo, aqui também, aqui também, aqui também. E aqui eu tenho os nervos que vão se juntar e formar o plexo, como por exemplo o plexo braquial, que ele vai irrigar não, que ele vai inervar todo o membro superior, por exemplo.